Vamos lá. Dando continuidade à nossa sequência de conteúdos, de tópicos e de assuntos, resta para a gente corrigir a atividade da aula de ontem sobre fatorial. A primeira questão, bem simples, pedia para a gente simplificar alguns fatoriais. A letra A, 7 fatorial sobre 5 fatorial. Lembrando do que a gente viu ontem, é só a gente desenvolver o maior fatorial até chegar no menor. Então, do 7 fatorial, eu faço 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre o 5 fatorial que está aí no denominador. Em seguida, eu corto o 5 fatorial e vai sobrar 7 vezes 6, que é igual a 42. A letra B, 10 fatorial vezes 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 9 fatorial. Essa letra B ela é mais interessante, porque como eu tenho 4 fatorial, 2 em cima e 2 embaixo, dá para a gente cortar cada um de cima com cada um de baixo. Dava, por exemplo, para eu desenvolver o 10 até o 5 e o 9 até o 7. Só que isso me daria mais trabalho. Eu chegaria no mesmo resultado, mas teria mais trabalho. O que é interessante? Eu desenvolvo o 10 até chegar no 9, que está mais próximo, e desenvolvo o 7 até chegar no 5, que está mais próximo dele. Então vai ficar 10 vezes 9 fatorial, vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Cancela o 9 fatorial e o 5 fatorial, sobrou 10 vezes 7 vezes 6, que dá 420. A letra C, 15 fatorial menos 13 fatorial sobre 13 vezes 12 fatorial. A ideia, nesse tipo de questão, é sempre você desenvolver o maior fatorial até chegar no menor, para tentar colocar ele em evidência e cancelar. Aí a gente se engana achando que, por exemplo, o maior fatorial é 15 e 13 e que 12 fatorial é o menor. Eu posso ser um pouco mais inteligente. Se nós observarmos esse 13 vezes 12 fatorial que está no denominador, isso é a mesma coisa que 13 fatorial. Então eu vou desenvolver o 15 fatorial até chegar no 13 fatorial, para colocar o 13 fatorial em evidência. Então fica o 15 fatorial, eu quebro em 15 vezes 14 vezes 13 fatorial, menos o 13 fatorial, e o 13 vezes 12 fatorial eu junto em 13 fatorial. Coloco o 13 fatorial em evidência, então vai ficar entre parênteses 15 vezes 14, menos, e como eu coloquei o 13 fatorial em evidência, ele dividido por ele mesmo dá 1, por isso que apareceu esse 1 que vocês estão vendo. Cancela os 13 fatorial, sobrou 15 vezes 14 menos 1, resolvendo 15 vezes 14 dá 210, menos 1, 209, é a resposta da letra C. A segunda questão também era para simplificar, só que agora envolvendo letras. Na letra A eu tinha n-6 fatorial sobre n-5 fatorial. A estratégia é a mesma. Desenvolve o maior fatorial até chegar no menor. Quem é o maior? O maior é o n menos 5. Por quê? Você só tirou 5 unidades dele. O outro você tirou 6, então o outro está menor. Portanto, desenvolvendo o n menos 5 até chegar no n menos 6, vai ficar no denominador n menos 5 vezes n menos 6 fatorial e em cima n menos 6 fatorial. Corta n menos 6 fatorial. Sobrou 1 em cima sobre n-5 embaixo. Está aí então, de maneira bem direta, bem rápida, a questão simplificada. A letra B, x fatorial sobre x vezes x menos 2 fatorial. O maior é o x fatorial, o maior fatorial que tem aí. Então desenvolve ele até chegar no x menos 2. Desenvolvendo fica x vezes x menos 1 vezes x menos 2 fatorial. Sobre x vezes x menos 2 fatorial. Agora vejam aí que interessante. Corta x com x, corta x menos 2 fatorial com x menos 2 fatorial. Sobrou apenas x menos 1. Está aí a resolução já feita. A letra C. N fatorial sobre n menos 3 fatorial. Vai ter que desenvolver o n até chegar no n menos 3, que é menor. Então fica n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3 fatorial, sobre n menos 3 fatorial.
Cancela n-3 fatorial, fica n vezes n-1 vezes n-2. Agora é só pegar e resolver, desenvolver. Quando eu pegar o n e multiplicar por n-1, vai dar n ao quadrado menos n. Agora eu pego n ao quadrado menos n e multiplico por n-2, fazendo o chuveirinho. N ao quadrado vezes n dá n ao cubo, n ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2n ao quadrado, menos n vezes n dá menos n ao quadrado, menos n vezes menos 2 dá mais 2n. Dá para eu juntar menos 2n ao quadrado com menos n ao quadrado. Sinais iguais, repete sinal e soma, isso aí vai dar menos 3n ao quadrado. Então fica n ao cubo menos 3n ao quadrado mais 2n. Está aí então simplificada a expressão. A letra D. N mais 2 fatorial menos n menos 1 fatorial sobre n fatorial. Novamente aquela velha dica infalível. Desenvolve os fatoriais maiores até chegar no fatorial menor. O menor fatorial é o n menos 1. Então desenvolve o n mais 2 e o n fatoriais até o n menos 1. Vai ficar no n mais 2 fatorial, eu faço n mais 2 vezes n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Repete o menos n menos 1 fatorial sobre o n fatorial, fica n vezes n menos 1. Dá para a gente cancelar os n menos 1 fatorial. Para isso eu vou colocar ele em evidência. Colocando n menos 1 fatorial em evidência, entre colchete fica n mais 2 vezes n mais 1 vezes n fatorial, ou vezes n só, não tem fatorial, desculpa, menos o 1, porque eu coloquei o n menos 1 fatorial em evidência, então sobrou 1, sobre n vezes n menos 1 fatorial. Cancela o n menos 1 fatorial, sobrou n mais 2 vezes n mais 1 vezes n menos o 1 sobre n. Agora eu vou multiplicar as parcelas que estão sendo multiplicadas. Quando eu pegar n mais 2 vezes n mais 1, n vezes n dá n ao quadrado, n vezes 1 dá n, 2 vezes n dá 2n, 2 vezes 1 dá 2. Isso vai ficar vezes o n menos o 1 sobre n. Juntando n com 2n dá 3n. Então ficou n ao quadrado mais 3n mais 2 multiplicado por n menos o 1 sobre n. Observem que quem está multiplicando o que está entre parênteses é só o n. O 1 ele não multiplica, porque não está entre parênteses. Portanto, eu vou pegar o n e multiplicar por quem está entre parênteses. Vai ficar n vezes n ao quadrado dá n ao cubo, n vezes 3n dá 3n ao quadrado, n vezes 2 dá 2n, repete o menos 1 sobre n. Não tem mais o que fazer. Dessa forma, então, essa é a forma simplificada do fatorial que nós tínhamos lá no início na letra D. Terceira questão. Calcule o valor de n. É aquela para vocês resolverem as equações que vão aparecer envolvendo fatorial. Na letra A, n fatorial igual a 6. Lembrando do que eu expliquei ontem, é só a gente pensar qual é o número cujo fatorial dele dá 6. Nós sabemos que 3 fatorial é 6. Então vai ficar n fatorial igual a 3 fatorial. Cancela os fatoriais, portanto n é igual a 3. A letra B, n fatorial é 720. De novo, o número cujo fatorial é 720 é 6. 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, é 720. Cancela os fatoriais, portanto, n igual a 6. A letra C, n mais 1 fatorial igual a 720. Do mesmo jeito do anterior. Eu vou pegar no lugar do 720, colocar 6 fatorial. Cancelando os fatoriais, vai ficar n mais 1 igual a 6. Esse 1 vai para o segundo membro negativo, então n é 6 menos 1, portanto n é 5, e a letra C está resolvida de maneira bem tranquila. A letra D, n menos 1 fatorial igual a 5040. De maneira equivalente às anteriores, é só a gente observar que 5040, falei, se não me engano, 740, desculpa. 5040 é o fatorial de 7. Se 5040 é o fatorial de 7, então n menos 1 fatorial igual a 7 fatorial. Cancela os fatoriais, portanto, n menos 1 igual a 7.
passo 1 para o segundo membro somando, então n é 7 mais 1, portanto n é 8, e com isso a gente finaliza a terceira questão. A questão 4. Resolva as equações, só que agora são equações bem mais elaboradas do que o que a gente teve aí na terceira. Na letra A, x mais 1 fatorial sobre x fatorial igual a 5. Lembre, toda vez que eu tiver uma fração envolvendo fatorial, desenvolvo o maior até chegar no menor. Então, eu vou desenvolver o x mais 1 até chegar no x. Vai ficar x vezes x mais 1 vezes x fatorial sobre x fatorial igual a 5. Cancela x fatorial, então sobra x mais 1 igual a 5. Portanto, x é 5 menos 1, logo x é 4 e está resolvida então a letra A. A letra B, n mais 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial igual a 56. A mesma estratégia. Desenvolve o n mais 1 até chegar no n menos 1. Vai ficar n mais 1 vezes n menos 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial igual a 56. Cancela n menos 1 fatorial e sobra n mais 1 vezes n igual a 56. Multiplico o n pelo n mais 1, n vezes n dá n ao quadrado, n vezes 1 dá n, passo 56 para o primeiro membro, menos 56 igual a 0. Chegamos na equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, se a gente resolver ela por delta e Bhaskara, por exemplo, nós vamos encontrar como soluções menos 8 e 7. Mas vamos nos lembrar do que eu falei ontem. Nem sempre aquilo que eu encontro como solução na equação do segundo grau vai ser solução da minha equação fatorial. Eu não posso ter fatorial, por enquanto, de um número negativo. Então, não posso ter o n menos 8. Porque se eu pegar o menos 8 e colocar no lugar do n, lá no n mais 1, vai ficar menos 8 mais 1, que é menos 7 fatorial. Então, isso não convém. Portanto, a única resposta que convém, a única resposta que faz sentido, é a gente ter n igual a 7. Portanto, a resposta n igual a 7. A letra C. N mais 3 fatorial sobre n mais 1 fatorial igual a 20. De maneira idêntica à anterior, desenvolve o n mais 3 até chegar no n mais 1. Vai ficar n mais 3 vezes n mais 2 vezes n mais 1 fatorial. Sobre n mais 1 fatorial igual a 20. Eu cancelo n mais 1 fatorial, sobrou n mais 3 vezes n mais 2 igual a 20. Realiza agora o produto pelo chuveirinho. N vezes n dá n ao quadrado, n vezes 2 dá 2n, 3 vezes n dá 3n, 3 vezes 2 dá 6. Passa logo 20 para o primeiro membro, negativo, igual a 0. Juntando 2n com 3n dá 5n, 6 com menos 20 dá menos 14. Então a gente chega na equação do segundo grau, n ao quadrado mais 5n menos 14 igual a 0. Essa equação do segundo grau, resolvendo, por exemplo, por delta e Bhaskara, nós encontramos como soluções menos 7 e 2. Aí eu tenho que lembrar daquele teste. Eu não posso ter fatorial negativo. Se eu colocar menos 7 em algum daqueles fatoriais ali de cima, vai ficar fatorial negativo. Então o menos 7 ele não vai convir porque ele deixa negativo o fatorial. A única resposta que vai convir é n igual a 2. Essa então é a solução da letra C. A letra D. N fatorial mais n menos 1 fatorial sobre n mais 1 fatorial igual a 1/8. Nós temos 3 fatoriais. N, n menos 1, n mais 1. A estratégia é a mesma. Desenvolve os dois maiores até chegar no menor. Então, vou desenvolver o n e o n mais 1 até chegar no n menos 1 fatorial. Vai ficar... No lugar do n fatorial, eu coloco n vezes n menos 1 fatorial, mais n menos 1 fatorial, sobre, no lugar do n mais 1 fatorial, eu coloco n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Isso igual a 1/8. Cancela o n menos 1 fatorial, que ele é fator comum em cima e embaixo. Cancelando o n menos 1 fatorial, vai ficar n, esse n que está multiplicando o n menos 1 fatorial em cima, mais 1, porque se eu cortei o n menos 1 fatorial, no lugar dele sobrou 1, estou cancelando, estou dividindo, sobre
Embaixo sobrou o n mais 1 vezes n, isso igual a 1/8. Agora observemos que tem n mais 1 em cima e embaixo. Cancelando o n mais 1, sobra 1 sobre n igual a 1/8. Se eu fizer produto dos meios pelos extremos, eu acho como solução da minha equação n igual a 8. Respondida então a letra D. Quinta e última questão, que já caiu no vestibular da UVA, primeiro vestibular de 2005. O valor do logaritmo na base 2 de 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 vezes 10 até vezes 2n sobre n fatorial é quanto? Bem, embora a gente tenha as propriedades de logaritmo, por exemplo, transforma produto em soma de logaritmo, transforma divisão em subtração de logaritmo, embora nós tenhamos esse recurso, mas se eu for utilizar ele nessa questão, vai dar um trabalho bem maior. O que eu posso fazer? Eu posso fatorar, isso é estratégia. Observemos o seguinte, esse 2 que está lá no numerador da fração, ele é 2 vezes 1. O 4 é 2 vezes 2. O 6 ele é 2 vezes 3, vai ficar desse jeitinho aí. Ó. O 8, por exemplo, é 2 vezes 4, até o 2n que é 2 vezes n. Bem, então eu peguei em cada parcela dessa que tem aí no numerador da fração, eu coloquei 2 vezes um determinado valor. Como nós temos n parcelas, já que vai desde 2 vezes 1 até 2 vezes n, como nós temos n parcelas, o 2 apareceu multiplicando n vezes. Como o 2 apareceu multiplicando n vezes, 2 vezes 2 vezes 2 n vezes é 2 elevado a n. E aí, claro, observe que eu tinha 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, até 2 vezes n. Se eu agrupei o 2 na potência 2 elevado a n, vai sobrar o produto 1 vezes 2 vezes 3 até vezes n. Observemos que esse produto 1 vezes 2 vezes 3 até vezes n, isso aí é n fatorial. Porque n fatorial é você multiplicar do n até chegar no 1. Então vai ficar o logaritmo na base 2 de 2 elevado a n vezes n fatorial sobre n fatorial. E agora, lógico, né? Corta n fatorial, sobrou o logaritmo na base 2 de 2 elevado a n. É só lembrar que em todo logaritmo eu posso transformar agora potência em produto. O n que está no expoente da potência vem multiplicando o logaritmo, logo vai ficar n vezes o logaritmo de 2 na base 2. Nós sabemos que toda vez que o logaritmando for igual ao logaritmo, à base do logaritmo, o resultado é 1. Então, o logaritmo de 2 na base 2 é 1. Vai ficar, então, n vezes 1, que é n. Logo, a resposta correta nessa nossa questão é a letra D. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção da nossa atividade. Eu vou passar em seguida uma outra atividade para a gente treinar um pouco mais sobre fatorial e sobre também a parte referente a princípio multiplicativo. Até a próxima aula, então, com a correção da atividade que eu vou passar logo em seguida.